Fala pessoal, Jones aqui do canal Tem no Agro e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um mapa de recomendação de sementes em taxa variável utilizando como referência as imagens de satélite, imagens de NDVI. Em algumas situações pode acontecer que você perceba que tanto o mapeamento da concentração de argila do solo como da CTC não tem muita relação com a produtividade. Nesse caso, caso as imagens de NDVI tenham uma maior relevância, representando melhor a realidade do seu talhão, é possível que você utilize essas imagens de NDVI para se fazer um plantio em taxa variável de sementes. Neste caso, eu recomendo a vocês que vocês utilizem as imagens do satélite Sentinel-2, pois é um satélite que tem uma imagem com uma resolução espacial boa e também que possui uma revisitação das áreas periódica, semanalmente. Desse modo, é possível que vocês encontrem uma imagem sem nuvens e também aí no estádio fenológico R5, que é a fase de enchimento de grãos da cultura da soja, que é principalmente a cultura de verão, que vai facilitar muito com que os resultados do NDVI representem a realidade do talhão. Eu estou com o site Sentinel Hub aberto aqui na tela. Caso você não saiba como fazer para acessar o site e também para fazer o cadastro e o login, vou deixar o link na descrição com um vídeo onde eu ensino a fazer todos os processos. Utilizando a ferramenta de importação da bordadura, aqui no caso um arquivo KML ou KMZ, eu vou importar a área onde eu quero a imagem de satélite para a geração do meu NDVI. Aqui no meu caso, eu encontrei uma imagem de satélite da data de 18/1/2024, cujo a cultura que estava implantada aqui era soja e ela estava na fase de enchimento de grãos. Caso você não saiba como encontrar as imagens pesquisando pela data, assista o vídeo na descrição. Vou agora fazer o download desta imagem, clicando nesta opção, vou em Analítico e vou selecionar TIFF. A qualidade, resolução da imagem eu vou colocar alto e vou utilizar o sistema de coordenada planas, que é UTM Zona 21 Sul. Vou selecionar aqui a banda 4 e a banda 8, que são as bandas utilizadas do satélite Sentinel-2 para a geração do NDVI. Agora clico em descarregar. Vou agora levar essas imagens para a pasta que eu desejo. Neste caso, vou recortar e vou levar para a pasta desejada. Vou agora extrair as imagens de satélite, extrair tudo, extrair. Aqui estão as imagens, banda 8 e banda 4. Vamos copiá-las e vamos colar para facilitar a nossa visualização. Agora estou com as duas imagens aqui e vamos abri-la no QGIS para que nós possamos fazer o cálculo do NDVI. Então eu vou buscar pela pasta onde está armazenado essas imagens. Aqui no meu caso está na pasta vídeos e tutoriais e também prescrição de sementes NDVI. Clico duas vezes e adiciono as imagens aqui na área de trabalho do QGIS. Agora eu vou utilizar a calculadora raster para fazer esse cálculo. Qual é o cálculo para a geração do NDVI? Então aqui no caso eu abro parênteses e utilizo a banda 8 menos a banda 4, fecho parêntese, dividido, abro parêntese novamente, pela banda 8 mais a banda 4. Clico duas vezes, fecho parênteses. Agora eu vou selecionar o local que eu quero salvar este arquivo. Então vou aqui em 102 pontos e vou salvar na pasta desejada. Clico aqui e vou renomear para NDVI. Dou um salvar. Ok. Aqui já está a minha imagem na tela do meu NDVI. Vou alterar as cores para que facilite o entendimento. Então vou em propriedades e vou em banda simples falsa cor. Dou um aplicar. Ok. Então essa aqui é a minha imagem
de NDVI. No caso do NDVI, a coloração verde mostra que aqui eu tenho uma boa cobertura de plantas e plantas saudáveis. Já no caso da coloração amarela e vermelha, ou eu não tenho uma boa cobertura de plantas, ou no caso aqui eu não tenho uma vegetação saudável. Uma vegetação que possui poucas folhas, poucas plantas ou estão pouco desenvolvidas. E aproximando novamente essa imagem, vamos fazer a medição do tamanho do pixel. Vou pegar aqui, no caso, a minha régua. Vou clicar aqui no início e no fim do pixel. Então aqui nesse caso eu tenho cada pixel aproximadamente com um tamanho de 10 centímetros. E tendo em mãos esta informação, eu sei que não é possível que eu gere um mapa de taxa variável de sementes utilizando um pixel tão pequeno, pois hoje existem plantadeiras que possuem 18 metros de tamanho ou até tamanhos maiores. Então, se eu utilizar um pixel tão pequeno, de fato, eu não farei taxa alguma, pois essa plantadeira é até maior que o tamanho do pixel. Então, é interessante que eu una as informações desses pixels e gere um mapa com umas zonas de transição de taxa maiores. A primeira ferramenta que utilizaremos aqui chama-se Pixel de raster para pontos. Então, Pixel de raster para pontos. Clicamos duas vezes. A camada raster de entrada é o NDVI, que acabamos de gerar. E, aqui no caso, eu vou renomear para P, o nome do campo, e vou deixar em camada temporária. Clico em executar, fechar. Agora podemos observar que nós temos aqui uma camada de pontos. E se eu vier em propriedades e também alterar a simbologia desta camada, podemos observar que ela tem as mesmas informações da camada de raster. Vou colocar intervalo igual, vou dar um aplicar OK. Então, a minha camada de pontos possui as mesmas informações da minha camada de raster NDVI. Se eu vier aqui e abrir a tabela de atributos, cada ponto tem um dado. E esse dado é relacionado com a saúde das plantas desse talhão. Quanto maior este valor, maior a saúde das plantas. E quanto menor, menor também a saúde dessas plantas. Vou fechar aqui e vou interpolar os dados existentes aqui nesses pontos para a geração de um arquivo raster, um arquivo NDVI. Porém, agora eu vou utilizar o tamanho de um pixel maior, para que eu fique com um mapa que seja possível ser colocado, inserido ali no computador do implemento, que vai fazer o plantio para que seja feita a transição das taxas para cada parte do talhão. Vamos pesquisar aqui por IDW, interpolação pelo inverso da distância ao quadrado. Qual que é a minha camada vetorial que contém os dados de interpolação? Então, minha camada é pontos de vetor e eu vou interpolar o atributo P. Clico em mais para adicionar aqui a camada vetorial na interpolação. A extensão eu vou interpolar pela extensão do mapa atual da tela. E o tamanho do pixel, agora eu vou colocar 50 por 50 metros. Também vou deixar este interpolado como arquivo temporário. Dou um executar, fechar. Veja que agora eu tenho uma nova camada raster. Vamos alterar as cores. Também vou colocar banda simples falsa cor. Dou um aplicar. OK. As mesmas informações que eu tenho aqui nesta camada, eu tenho também na primeira camada que nós baixamos as imagens lá do Sentinel Hub. Só que agora eu tenho um tamanho de pixel bem maior. Aqui no caso eu tenho 50 por 50 metros. Dá um ESC, vou tirar aqui. Vamos afastar novamente. Pessoal, qual o próximo passo a realizarmos agora? Neste caso, eu vou reclassificar o meu arquivo raster. Eu vou atrelar as taxas de semeadura que eu desejo no meu talhão aos valores do NDVI. Então, no caso, se eu tenho um valor de NDVI baixo, é sinal que eu não tenho uma boa saúde das plantas nessa região do talhão. Então, no caso da cultura da soja, eu preciso aumentar a quantidade de plantas por hectare, por metro quadrado ou por metro linear,
para que eu busque uma produtividade melhor nessas regiões. E no caso onde eu tenho um valor de NDVI maior, eu tenho uma melhor saúde das plantas. Então, nessas regiões, eu posso abaixar a população de sementes por hectare, pois dessa forma eu conseguirei atingir uma melhor produtividade. Então, nós vamos reclassificar esse arquivo por tabela. Então, digito aqui, reclassificar por tabela, e vou adicionar a tabela de reclassificação. Vou adicionar aqui 5 linhas. E nós vamos utilizar agora da calculadora para fazermos os cálculos e saber a cada qual valor eu preciso alterar a taxa de semeadura. Então, eu saio de 0,42, que é o meu valor de NDVI, com uma taxa de semeadura, por exemplo, de 270 mil plantas por hectare. E até quanto eu preciso ir com essa taxa? Até qual valor eu preciso ir com essa taxa? Então, o que eu faço? Eu vou colocar aqui o maior valor que eu tenho de NDVI, 0,87, 49, 39. Então, esse é meu maior valor. E vou subtrair pelo menor. Qual que é o meu menor? 0,42, 76, 78. Igual. Divido agora pela quantidade de linhas na minha tabela, por 5. Então, eu sei que de 0,42, vamos colocar aqui, deu 0,089. Guardamos esse valor. Então, 0,42, 76, 78, mais 0,089. Então, eu sei que de 0,42 até 0,51, eu adiciono uma taxa de semeadura. E assim, sucessivamente, até eu preencher toda a minha tabela, que vai representar todo o meu talhão. Então, eu vou adicionar aqui o valor mínimo, que é 0 ponto, utilize ponto, não utilize vírgula, pois o QGIS não aceita vírgula, 0,42, 76, 78. Aqui no caso, utilize sempre o número a menos, 77, não utilize 78, utilize o número a menos que o mínimo. Então, 0,42, 76, 77 até qual valor que nós encontramos? Aqui pode dar um Ctrl C, Ctrl V, apenas substitua a vírgula por ponto. Neste intervalo, eu vou adicionar quanto? Eu vou utilizar 270 mil plantas por hectare. Então, no caso, se você estiver fazendo um mapa de semeadura, é vezes 1000. Toda vez que o monitor do trator que vai fazer o plantio fizer a leitura do mapa, das taxas, ele vai multiplicar este valor por 1000. Então, 270 mil plantas por hectare. Agora, de 0,51 mais 0,098 até 0,60, eu vou colocar a nova taxa. Vou copiar aqui, Ctrl C, vou aqui, Ctrl V, aqui dou um Ctrl C, Ctrl V. Então, de 0,51 até 0,6, agora eu vou colocar a nova taxa. Vamos tirar a vírgula aqui, vamos substituir pelo ponto. Eu vou trabalhar quanto? Com 260 mil sementes. No caso da cultura da soja, quanto melhor a região do talhão, quanto maior o valor do meu NDVI, menos sementes, menos plantas eu posso colocar nesse espaço do talhão, pois assim, dessa forma, eu vou atingir melhor produtividade. Vamos lá, dou novamente aqui um Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazendo o cálculo aqui na calculadora. Aqui mais 0,098, que foi o intervalo que nós encontramos lá. Dou um igual, então, dou um Ctrl C, agora eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, 250 mil agora. Vou tirar aqui a vírgula, pois ele não vai aceitar a colocação de vírgula, tem que ser ponto. Dou um Ctrl C, Ctrl V, volto para a calculadora, mais 0,098. Igual. Aqui, vamos copiar, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou colocar 240 mil sementes.
Tira aqui, coloca o ponto. Ctrl C novamente, Ctrl V. Agora aqui eu coloco o meu maior valor. Qual que é o maior valor que eu tenho aqui? 0,874939. Mas no caso eu vou colocar 40, coloco sempre também um valor maior do que o máximo, para que fique correto aqui a reclassificação. 230 mil. Então, quanto mais baixo a saúde das minhas plantas, eu aumento a população. E quanto mais alta a saúde das minhas plantas, eu diminuo a população. Dou um OK, dou um executar, fechar. Beleza? Agora eu tenho aqui o mapa reclassificado. Vamos abrir aqui esse mapa. Tenho as taxas, então eu tenho aqui de 230 mil sementes por hectare, que eu vou fazer essa semeadura, até 270 mil sementes. Vamos mudar, alterar as cores, assim, falsa cor, aplicar, para que facilite então a nossa visualização. Agora eu vou utilizar novamente outra ferramenta, que é a transformação desse arquivo raster, esse arquivo TIFF, para um arquivo shapefile, um arquivo de vetor, que é o formato de arquivos que são inseridos no monitores e que eles fazem a leitura das taxas. Então agora eu vou utilizar a ferramenta Pixel de raster para polígonos. Clico aqui 2 vezes. Camada de entrada é minha camada raster, então o raster reclassificado. E vou colocar o nome do campo como semeadura. Vou deixar mesmo como camada temporária. Então executar, fechar. Agora eu vou recortar meu mapa pela bordadura do talhão. Então vamos encontrar aqui a bordadura do nosso talhão para que a gente possa fazer o recorte. Então aqui eu tenho a minha área, que está em camiseta. Vou clicar 2 vezes para adicioná-la aqui e vamos recortar. Então vamos vetor, processamento, recortar. Camada de entrada é polígonos de vetor, camada de sobreposição, que vamos fazer o corte, é a bordadura do talhão, a área teste. Deixarei o recortado também como arquivo temporário, mas vocês podem salvar aí na pasta desejada. Clico em executar, fechar. Vamos retirar aqui os outros arquivos, deixando apenas o arquivo recortado. Vamos agora alterar as cores, clico em propriedade, categorizado, graduado, semeadura, e vamos aqui colocar uma rampa de cores. Intervalo igual, então aplicar OK. Vamos abrir aqui as faixas das taxas. Podemos observar aqui, no caso do meu talhão, que nesta região eu preciso adicionar um número maior de sementes. Eu tenho aqui de 262 mil até 270 mil sementes nessa região do talhão. E assim sucessivamente, até este miolo aqui, onde eu preciso adicionar uma quantidade menor de sementes. Como eu conheço a área, eu sei que aqui eu possuo eucaliptos plantado na estrada. E essas árvores estão sombreando o meu talhão e atrapalhando o desenvolvimento da cultura. Já aqui, deste lado, eu tenho uma estrada de terra com um tráfego muito grande. E a poeira está atrapalhando o meu manejo de fungicida nessas plantas. Então, por isso que lá no caso do meu NDVI, aqui eu tinha uma baixa saúde das plantas e aqui também. Então, aqui neste caso, eu preciso aumentar o número de plantas para que eu busque uma melhor produtividade. Já aqui no centro do talhão, eu posso diminuir o número de plantas, pois aqui eu tenho um bom desenvolvimento, eu tenho uma boa saúde dessas plantas. Beleza, pessoal? Para hoje era isso. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com os amigos, me sigam nas minhas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo.